Boa noite a todos, tudo bem? Estamos aqui para juntos começarmos um momento especial da nossa série das terças e quintas, né? Hoje é terça-feira e nós vamos estar aí falando dos eventos finais e dos últimos capítulos. Já estamos na reta final e nós vamos estar aí meditando um pouquinho com vocês sobre isso. Estamos fazendo esse vídeo, esta gravação, e a gente vai diminuir as lives, tá? Porque nem sempre a gente pode estar em casa e aí a gente não consegue gravar sempre ao vivo. Mas a gente vai ter toda semana alguma gravação ao vivo, fora a gravação dos cultos, tá ok? Para que a gente possa interagir, você possa mandar perguntas. É importante também nos momentos em que a gente pode falar alguma coisa, mandar alguma mensagem, alguma pergunta, e alguma das lives que a gente fez aconteceu isso. Então nós vamos estar fazendo esta gravação na próxima quinta, em vez de ser na quinta que vai estar terminando, a gente vai fazer na sexta. Sexta é sábado, então em vez de ser na quinta-feira, vai ser na sexta à noite, a gente vai fazer o encerramento. Então, hoje é terça, a gente vai recapitular o tema de hoje, o tema de ontem, talvez alguma coisa do de sexta-feira, e o de amanhã e o de quinta, nós vamos deixar tudo para sexta-feira, que aí a gente termina o livro Eventos Finais, ok? Feche seus olhos. Meu nome é o pastor Moisés, tá? Moisés Thiago, pastor do distrito, o pessoal me chama pastor Moisés Pérez, né? Me chamam de pastor Pérez, conhecido aqui na região, e estarei aí ministrando um pouquinho da palavra do Senhor através do livro Eventos Finais. Feche seus olhos, vamos estar orando ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, abençoe este momento, nós vamos estar meditando em algumas coisas, abençoe também os textos que nós vamos ler, te agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus, amém. Queridos, abram aí nos seus últimos páginas 16, 15, 16 e 17, tá? É o selo de Deus e a marca da besta. Nós vamos falar do fim do tempo da graça e também das 7 últimas pragas e dos ímpios. São esses os 3 capítulos, tá? Abriram aí o livro Eventos Finais? Vamos para na Bíblia? Eu quero ler com vocês um pouquinho da Bíblia, porque a gente já falou bastante durante a semana do livro e a gente vai ler alguma coisa aí na palavra de Deus. A gente sabe que este livro ele tem tentado falar de uma maneira meio que cronológica dos últimos eventos ou daquilo que iria acontecer, ok? Quando você vê da marca da besta, o selo de Deus é a marca da besta, aí no capítulo 15, o capítulo na Bíblia que apresenta um pouco sobre isso é Apocalipse capítulo 13. Tá? Apocalipse capítulo 13, capítulo 14. Por quê? O Apocalipse capítulo 13, ele fala da besta que emerge da terra e da besta que emerge do mar. A besta que emerge da terra, quando você lê aí os primeiros capítulos, os primeiros versos, você vê que ela recebe uma ferida e ela vai ser curada desta ferida. Pelo menos de uma maneira aí, vamos dizer assim, como fala no verso 3, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. No original, lá no grego, o termo não é essa. Não é essa expressão. O termo quer dizer o seguinte: morreu e foi ressuscitado. É esse o sentido. Só que quem ressuscita é Deus. E o único que tem poder para morrer e ressuscitar é o Senhor Jesus Cristo. Não existe mais ninguém no universo com esse poder. Fora a divindade, não existe ninguém no universo com este poder. E simbolicamente, no original, esta besta que emerge do mar terá um poder parecido com esse. Por que eu digo teoricamente? Porque, de fato, vai ser uma
enganação, uma encenação. Ela não vai ser ressuscitada. Ela vai parecer que ressuscitou, ok? É lógico, queridos. Eu não estou querendo aqui... entenda o que eu quero dizer. Eu não estou querendo aqui acabar com tudo que a gente ouve. Não, mas vai ser curada, a chaga vai ser curada, a Bíblia diz que vai ser curada e tal. Entenda, esse sistema religioso que recebeu a chaga vai, porque esta besta que emerge do mar é o sistema religioso, tá? É a Babilônia, tá bom? Que recebeu o poder do dragão. Ela recebeu a ferida de morte e ela vai ser curada. Mas essa cura é uma falsa cura para iludir as pessoas. Tudo bem, queridos? É uma falsa cura. Não é uma cura verdadeira. É isso que eu quero que vocês entendam. Por que não é uma cura verdadeira? Porque Satanás não tem poder para ressuscitar. O dragão não tem poder para ressuscitar. Então ele vai imitar uma ressurreição. Ele vai dar poder para uma coisa que já está morta. Então, ele vai enganar. O objetivo dele é enganar. Então, vai parecer que foi ressuscitado, vai ter poder como se tivesse ressuscitado, mas é tudo uma enganação, uma encenação. Tudo bem? Então, olha só, o texto continua falando o seguinte, no verso 10, aqui no final, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então recebeu a ferida, ok? E ali continua dizendo a perseverança e a fidelidade, ou seja, os santos precisam continuar perseverantes. Esta besta perseguiria durante 1260 anos, receberia a ferida de morte, e ela morreria. Na verdade, ela não morreria, ela morreu. Morreu. Só que, de alguma maneira, Satanás vai tentar fazer uma ressurreição, porque o objetivo dela é atacar o próprio Cristo. Só Cristo pode morrer e ressuscitar, ninguém mais. Tá? E o dragão não tem capacidade para isso. Até os ímpios, depois do milênio, quando Deus ressuscitar, você pode ler lá a ressurreição dos ímpios, vai ser aí em Apocalipse capítulo 20. Mas quando você lê os versos de João, capítulo 5, versos aí 28, se eu não me engano, 26 em diante, você vê que o Filho é o único que pode ressuscitar os bons e os maus. Então, o diabo vai sair a enganar as nações, Gog e Magog, para reuni-los para a peleja, lá no milênio. Então, note, Satanás ele engana. Ele vai enganar dizendo que ressuscitou, mas ele não ressuscitou. Quem ressuscitou é Jesus. E aqui, como Jesus não ressuscitou essa besta, então Satanás vai imitar uma ressurreição, mas ele não vai ressuscitar. O que é essa ressurreição? Entenda, a igreja que vive por um longo período aí, de séculos e séculos, ela perseguiu e matou. Ela perseguiu e matou todos aqueles que iam contra ela. Ok? A reforma protestante protestou contra essa igreja, mas muitos foram mortos. A Bíblia está me dizendo que ela não mata mais. Por quê? Se alguém leva para o cativeiro, verso 10, para o cativeiro vai. Se alguém mata a espada, é necessário que seja morta a espada. Então, morreu. Recebeu a morte. Morreu. Mas, pastor, mas está vivo o sistema até hoje. Sim, mas está matando? Não, não está matando. Agora, faz de maneira diferente. É isso que eu quero que vocês entendam. Satanás ele vai tentar fazer uma falsa ressurreição. Mas ela, com o poder dela, ela não mata mais. Não ressuscita, ela não ressuscitou, ela está morta. É necessário que quem mata a espada, porque ela matou durante a Idade Média, é necessário que seja morta a espada. Acabou. No entanto, ela ainda continua. Como ela continua? Porque eram cabeças. Olha só, uma de suas cabeças foi ferida de morte. Então, aquela cabeça que ferida de morte foi ferida, acabou. Mas como ela não tinha só uma cabeça, ela continua viva. Eu vou dizer para vocês como se fosse uma moribunda. Ok?
Só que ela não é uma moribunda. Entenda o que eu quero dizer. É um grande animal com algumas cabeças. Olha só, vi uma de suas cabeças como golpeada com morte. Então eu posso dizer que essa parte civil, de poder civil, acabou, morreu, acabou. Tanto é que quando você vai no Apocalipse capítulo 17, que fala dessa mesma besta, ali já não está falando uma besta, já está falando numa mulher montada numa besta. E a mulher, a gente sabe, é a igreja que prostituiu-se com os reis da terra, que é a mesma dessa daqui. Só que agora João está vendo uma besta já mais para o final, depois que já foi ferida de morte. Então a parte civil de perseguição não tem mais. Só vai ficar a parte religiosa. E a parte religiosa, o que que faz? Embriaga os homens da terra, os reis da terra. Para os reis da terra darem poder para ela que ela já não tem mais. Note que né? O sistema morreu, entre aspas, foi morto a espada. Então ele não tem mais esse poder. Então Satanás arranjou um jeito de conseguir esse poder. Como? Enganando os reis da terra, para os reis da terra, obcecados por esse sistema, ceda a sua influência para que possa perseguir. Ou seja, neste segundo momento em que vai haver perseguição, não vai haver mais perseguição da forma como a besta fazia, da Idade Média. Algum rei, iludido por esse sistema, vai se ajuntar a este sistema, prostituindo-se, porque virou prostituta, né? A igreja virou prostituta. Então, unindo-se a esse sistema, vai perseguir. Ou seja, vai fazer o que se fazia no passado. Mas note, não é mais o sistema que vai perseguir. Ela vai influenciar para outros perseguirem. É assim que a ferida passa a ser curada. É assim que Satanás cura a chaga mortal. A chaga mortal morreu, acabou, ela não persegue mais. Mas agora ela vai passar a perseguir porque uma entidade civil, ou os reis da terra, porque lá em Apocalipse 17, os reis da terra dão poder para poder, né, perseguir. Então, dão poder para perseguir. Então, ela recebe esse poder, agora ela influencia. Então, imagina eu matando todo mundo. Aí eu tomei uma surra de alguém e alguém me disse, você não pode fazer mais nada com ninguém porque eu estou de olho em você. Eu não faço mais. Mas aí eu começo a fazer amizades e eu digo assim, olha, você pode fazer para mim? Por favor, eu sou frágil. Eu sou religião. Religião não persegue. E eu não posso obrigar, mas você pode. E aí outros começam a fazer o mesmo mal que eu fazia por minha influência, mas, entre aspas, as minhas mãos estão limpas. É mais ou menos isso. E o que eu falo não é... Você vê que não tem muita gente que está falando aí fora. Por quê? Porque está todo mundo achando que a besta vai ser ressuscitada. Note, queridos, a Bíblia diz que a chaga mortal foi curada. Só que esse termo no original não é curada, é ressuscitada. Só que quem ressuscita é Deus. Então eu não imagino Deus ressuscitando esse sistema. Porque se Deus está ressuscitando esse sistema, então somos fantoches. Com certeza. Como eu sei que não é Deus que está ressuscitando, porque é claro, o Senhor, ele vai ressuscitar os ímpios. Ele não vai ressuscitar sistema para perseguir. Ele matou o sistema. Quando você lê Daniel capítulo 7, fala que o tribunal se assentaria para lhe tirar o domínio. E o tribunal já se assentou, o tribunal está lá em cima. Está lá Daniel capítulo 7, a partir do verso 25. Quero ler isso com vocês. Eu já disse isso, mas eu gosto de falar de novo porque a gente esquece. Mas o tribunal se assentará para lhe tirar o domínio. Então, aí o que acontece? Quando vem a segunda besta, olha só, verso 11. Vi uma segunda besta, porque o inimigo sabe que agora essa não pode fazer mais, porque o tribunal tirou o domínio. A gente consegue compreender bem isso.
Quer ver uma coisa? O presidente escolheu alguém para assumir a Polícia Federal, o Supremo Tribunal, entre aspas, por favor, não quero comparar com Deus, não quero nada. Mas só para a gente entender, o tribunal tirou. Pode não. Tá bom. Tá bom. Não posso? Pois eu vou escolher alguém que é do braço dele. E botou lá. Entendeu? Eu quero só pegar isso que aconteceu, eu não quero comparar ninguém com o inimigo, ninguém com Deus, nada. Esqueça isso. Pegue só esse sentido. Quis colocar. Foi embargado, não posso. Tá, eu vou colocar outro que eu entendo que é igual. Ponto. Agora, aqui é o que isso vai acontecer. Porque o ser humano é assim. Você quer uma coisa, eu não estou dizendo que é certo ou errada. Você entende que é certo. Alguém questiona e tira. Se você puder fazer, você vai fazer. Isso é natural, normal. Ok? Então é isso que eu quero dizer que vai acontecer aqui. O tribunal tirou o domínio, então ele vai fazer outro. Aí, olha só. Vi ainda uma outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro. O outro sistema religioso era um dragão. Essa não parece com cordeiro. Por quê? Porque o cordeiro, a gente entende que são os protestantes. Os protestantes. Parece o cordeiro, parece Jesus Cristo. A igreja protestante, ela lembra muito mais o ministério de Cristo, porque não adora imagens, não tem indulgências, não tem um bando de coisa. Não perseguiu os cristãos durante a Idade Média. Então, ela é o cordeiro. Mas note que este cordeiro não é... Eu estou falando da igreja protestante porque eu estou falando de um país chamado Estados Unidos. Os reformistas saíram da Europa e foram morar nos Estados Unidos. Eles queriam os Estados Unidos um país livre, com todos com a mente livre. E pregaram e ensinaram isso. Ok? O mundo ocidental, ela não tem ditaduras, tá? O mundo ocidental tem democracias por causa da reforma protestante. A reforma protestante retirou esse domínio que tinha de Roma, que mandava e desmandava. Ok? Em que, quando o imperador lá, o Carlos, da Alemanha, ou ele matava todos os príncipes da Alemanha, ou ele recuava, quando apoiaram Lutero. E o rei recuou. Então, o que eu quero que vocês entendam é que agora esse povo saiu da Europa, foi para os Estados Unidos, na verdade foi procurar um novo mundo, e neste novo mundo queria ser como o cordeiro. E aí o que o inimigo fez? O inimigo mexeu na mente dos líderes. E aí todos esses líderes se misturaram com forças ocultas. Ou a grande maioria se tornaram maçons. Olha lá, moeda dos Estados Unidos e tal. Era para ser o cordeiro, mas fala como o dragão. Então parece o cordeiro, é um país de liberdade, é isso, o maior país protestante do mundo, as igrejas, as maiores igrejas, os maiores pregadores, tá lá. Quando você vai estudar teologia, existe a alemã, a língua alemã, que existem grandes livros alemães, e é a língua inglesa. Então, queridos, note, mas ao se corromper, porque está se corrompendo, até chegar ao momento. Então, fala como dragão, exerce, verso 12, toda a autoridade da primeira besta. Ela exerce a autoridade da primeira besta. Isso não foi de uma hora para outra, foi crescendo. Ok? Do mesmo jeito que a igreja de Roma não virou a igreja de Roma assim, ó. Tá. E agora eu vou perseguir. Ela foi até começar a perseguir. A mesma coisa aqui. 1700, Estados Unidos e tal.
a guerra da independência, vai indo, até começar, né? O reino, a parte do sul, sabe? E aí vai, olha só. Faz com que a terra e os habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Então, quando é que eu entendo que a ferida mortal vai ser curada? Quando... Por que vai ser curada? Porque eu já disse para você o que eu entendo. No original, está morta. O inimigo vai imitar uma falsa cura, uma falsa ressurreição. Então, ela vai obrigar a segunda besta, tá aqui. Olha só. Exerce toda a autoridade que tinha a primeira. A primeira não perseguia, não queria mexer na mente do povo. Não, você não pode ler a Bíblia, você não pode fazer isso, você não pode isso. É a igreja que determina. Você vai ser morto por heresia. Você vai ser jogado na fogueira. Isso aqui está dizendo que exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Ó, é como se a pessoa estivesse lá assim, ó, vamos dizer assim, de braço cruzado, olhando, percebendo, enquanto o outro está fazendo tudo para a primeira besta. Então, o que eu entendo? Satanás vai juntar esse país com esse sistema, e esse país que tem força até hoje, ok? Que é o cordeiro, mas fala como dragão, porque se mete em tudo quanto é lugar, cria guerras, fala guerra, e aí se tiver contra. Ah, pastor, mas vai mudar isso com a China? Não acho, não. Não mudou com a União Europeia. Os pés das estátuas, o pé da estátua do Nabucodonosor é a Europa. Mas era parte de ferro, parte de barro. Nunca mais ia ser forte. E até hoje você vê, a União Europeia ela não é forte. Está lá, os pés de barro. Então, se nós entendemos aqui que é os Estados Unidos, e quando a igreja começou a falar que era os Estados Unidos, era no início em que os Estados Unidos não era lá essa potência toda, então ela vai continuar sendo. Então, olha só. Faz com que a terra, os habitantes da terra, adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais. Quem opera grandes sinais? A segunda besta. A primeira está lá, só recebendo homenagem. Percebeu? Ela não persegue mais ninguém. Parece até que ela está uma estátua, parece até um defunto morto. Mas está lá, recebendo homenagem. Ó. Vamos lá. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer na terra diante dos homens, e seduz os que habitam na terra, por causa dos sinais que foi dado executar diante da besta. Então é a segunda besta que faz tudo, faz sinais, obriga e tudo. Tudo em homenagem à primeira besta. A primeira besta não faz nada. Se lembra que eu falei que ela recebeu a ferida? Se ela recebeu, está morta. Só que Satanás está imitando para como se ela tivesse alguma coisa. Mas ela está ali, mas quem está fazendo é o outro. Então vamos lá. Dizendo aos que habitam sobre a terra. Eu habito sobre a terra. Você também. A gente não é o Aquaman, desculpa aí a brincadeira. Mas a gente não é. A gente não vive nas águas. A gente vive na terra. Então olha só. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Ou seja, além dele ter poder, além de fazer fogo do céu, além de obrigar todo mundo, ele vai fazer a imagem da besta. Para homenagear ela. Aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Sobreviveu entre aspas, né? No original não sobreviveu, não. Mas o inimigo vai parecer com que ela sobreviveu. Vai fazer como se ela tivesse sobrevivido. Entende o que eu quero dizer? E foi-lhe dado, verso 15, comunicar fôlego à imagem da besta. Olha só. Lembra, sabe o quê? Jesus, ou Deus, dando fôlego a Adão no pó da terra. Mas eu te pergunto, Satanás dá fôlego de vida a alguém? Se dá, então ele é Deus. Como eu sei que ele não é Deus, ele se faz parecer. Então, olha só, foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Note que não é a besta. Eles vão fazer uma homenagem à primeira besta, vão dar fôlego a esta imagem, como se ela...
pudesse reviver, mas é uma imagem. Imagem da besta, porque a besta recebeu a chaga. Ok? Eu insisto nisso. Então, a todos os pequenos, grandes e ricos, pobres, livres e escravos, faz com que lhes seja dada a marca na testa ou na mão, para que ninguém possa comprar e vender senão quem tem a marca. Percebe aqui, queridos, por que eu estou gastando tempo com isso? Porque a gente precisa entender que vai haver um decreto em homenagem à antiga besta, que vai ser revivida aí, né, ressuscitada, entre aspas, porque a segunda besta vai fazer milagres, prodígios. Por isso que a gente chama também da segunda besta do falso profeta, porque é o profeta, é o que faz dons espirituais, faz coisas assim, e vai fazer com que os moradores da terra aceitem aquela besta que foi ferida. Então, aquela besta que foi ferida e que continua viva até hoje, ela vai aparecer novamente. Mas ela não vai mais aparecer com um punho de ferro como tinha antes. Alguém vai aparecer com um punho de ferro e vai obrigar todo mundo a homenagear essa. Ok? E ao fazer isso, vai enviar decretos, vai passar decretos. Por isso que nós falamos que os Estados Unidos, que são o país dominante, você vê, o que eles fazem lá, o mundo ocidental segue. Eles estão brigando? Estão brigando. Você vê que o nosso país segue bem, ainda mais que o presidente segue a linha do raciocínio lá, porque é a linha religiosa. Eles têm essa linha religiosa. Você vê tudo em nome da religião. O perigo não é você ter um líder religioso ou um líder que aceita Deus. O perigo é que este líder use a religião para obrigar os demais. O problema do comunismo é que eles odeiam a religião e querem matar quem segue a religião. E o perigo do religioso é fazer com que percebe como os homens são ruins? Se você vai para o outro sistema, o outro sistema é ateu. Eu odeio Deus, eu quero perseguir quem ama Deus. E aí mata e persegue. Está lá na China, tá sendo perseguido, é só você ver. Só você ver. Pode buscar um pouquinho, procura na internet aí. Não precisa ver fake news, não. Várias igrejas cristãs na China estão sendo destruídas, mortas. É o sistema. Lá funciona. Eu não quero aquilo ali para ninguém. Ah, mas a China conseguiu segurar o Covid. Tá bom. Que segure. Foi ela que jogou mesmo. Que segure. Porque quem come morcego é lá, meu irmão. Eu não como morcego. Você come morcego? Eu não como. Em algum momento, a doença do bicho passou para o ser humano. Então, assim, voltando para cá, porque o tema é aqui, eu não quero nada com lá, o problema é que um odeia o cristão e o outro que é cristão não pode cair no perigo, mas está caindo, de usar o Estado para obrigar todos a adorarem. O sistema que os protestantes que os reformistas trouxeram, era para a gente ter liberdade, para que cada um pudesse escolher ou não servir a Deus. Mas é lógico, todos vinham de um contexto de escravidão do sistema religioso. É lógico que eles não queriam voltar para esse sistema. Eles queriam ser livres para adorar a Deus. Liberdade. Só que essa liberdade está sendo tolhida. Seja lá, seja cá. Pode ter a doença que for, queridos, a nossa liberdade está sendo diminuída. Você tem percebido que a sua liberdade está diminuindo? A minha está diminuindo. Aos pouquinhos. O objetivo é fazer com que o povo aceite essa perca de liberdade. Para que não lute, para que ninguém brigue com isso. Porque senão vai morrer. Mas vai chegar algum momento que vai haver o decreto. E pastor, por que o senhor insiste? Porque na sexta-feira eu falei que era o domingo. Por quê? Porque quando você lê que ele faz um sinal para os moradores da terra,
você vê no capítulo 14 um povo falando. E no verso 9 diz assim: seguiu-se um terceiro anjo dizendo: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a marca na fronte ou na mão, e este beberá do vinho da cólera de Deus. Então, nesse tempo final, em que a besta vai fazer algo, vai fazer um decreto para homenagear a besta, a homenagear a imagem da besta, na verdade, é assim que a gente leu em Apocalipse, ele vai homenagear, então ele vai criar um decreto para homenagear a imagem da besta. Ao homenagear a imagem da besta, ele corta a minha liberdade. Pode ter, e corta a sua também. Por quê? Porque no momento em que me obriga a eu ter que adorar um dia, ou adorar qualquer coisa por decreto, tá? Hoje, você... tem que ter decreto para saber se você deve ir para a igreja ou não. Eu não quero decreto nenhum me autorizando ou não ir para a igreja. Por isso que ainda hoje você vê lá os governadores, né? Olha, recomendamos. Que bom, queridos, que recomendamos. Que bom. Recomendamos. Só que o problema é que quando recomendam, aí, isso é só recomendação, eu vou fazer. Não deveria. Imagina, você vai pro médico, aí o médico diz assim: olha, filho, eu recomendo você não comer mais essa comida. Tá bom, doutor, eu vou comer. Não parece uma afronta? Sejam sinceros. Então, tá recomendando? Não é para ir. É melhor recomendação, ou seja, que a recomendação me dá a liberdade de eu escolher ir ou não, eu posso ir, porque ele não me proibiu. Mas eu entendo que é como ele recomendou, eu vou ficar, do que simplesmente, não, eu vou, até, tá bom, vamos criar um decreto? Tá, não pode ir. Pronto, aí acabou. Então, enquanto a entidade civil não meter a mão na religiosa, ó, o problema é que quando ela começa a meter a mão na religiosa, aí acaba o problema. Aí acaba não, aí começa o problema. Então, em algum momento, vai haver uma obrigatoriedade de alguma coisa para adorar a besta que foi ferida e ressuscitou. Então, neste momento, me tirou a liberdade, pode ter certeza. Vamos dizer que não seja dia de guarda, mas qualquer coisa que me obrigue, porque só vai poder comprar e vender se fizer aquilo, então me obriga. Então, para adorar, não, então, que obrigação é essa? A entidade civil me dizendo o que eu tenho que fazer para adorar a Deus? Então haverá um povo falando, se alguém aceitar essa imagem, se alguém adorar, vai receber a cólera de Deus. Então, queridos, como Pedro diz em Atos 5, antes importa obedecer a Deus que aos homens. Então, hoje, eu posso respeitar a entidade civil? Posso. E temos respeitado. Não temos feito culto, a gente tem até ido nas igrejas, alguns irmãos vão às igrejas, mas estão em lugares espaçados. Eu tinha as igrejas mais cheias quando eu pregava no sábado pela manhã, não tenho mais, não tenho visto isso. Independente se os irmãos estão com medo ou não estão, não está acontecendo isso mais. Estamos respeitando. Enquanto dá para respeitar a lei dos homens com a lei de Deus, mas no momento em que me obrigar a adorar alguma coisa que eu sei que é contrária à lei de Deus, eu oro a Deus para que Deus me dê força para eu continuar, porque é fácil a gente falar da boca para fora. Eu vou obedecer a Deus, custe o que custar. Pedro não falou assim, ainda que todos te neguem, Senhor. Eu não vou te negar, mas Pedro, você vai me negar sim. Então, o que eu oro e o que eu quero que você entenda é que nós precisamos estar prontos, com o espírito pronto, para que na hora em que houver o decreto, aí sim, Senhor, me dê forças para perseverar. Mas para isso eu tenho que me preparar agora. Não lá. Imagina, vou carregar um negócio pesadíssimo e eu não tenho força. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer musculação, fazer exercício, para eu poder em algum momento, pegar aquilo ali. Se eu não faço nada, não, deixa aí, quando chegar na hora eu me viro. Não, Então, olha só, receberá a cólera de Deus
e o cálice da sua ira será atormentado com fogo e enxofre, nos santos anjos na presença do Cordeiro. Ah, irmãos, das duas uma, ou você escolhe a morte pela besta, pela segunda besta, ou você escolhe ser atormentado pelo fogo diante do Cordeiro. O que você acha pior? Eu acho pior ser atormentado diante do Cordeiro. Você lembra que Jesus disse que a gente tem que se preocupar, a temer, na verdade a gente tem que temer aquele que pode fazer perecer a nossa alma no inferno? E quem é que pode fazer perecer a nossa alma no inferno? É Deus. Não é o diabo, porque o diabo vai perecer no inferno. Ele vai carregar um bando de gente com ele. Mas ele não tem poder para nos destruir no inferno. Ele nos leva com influência. Quem vai nos destruir, quem vai destruir o mal é Deus. A Bíblia diz que vai jogar até a morte, está aqui, ó. Apocalipse capítulo 20, verso 13. Deu o mal aos seus mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos, e foram julgados segundo a sua obra. Então a morte e o inferno, verso 14 do capítulo 20 de Apocalipse. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo e enxofre. Até a morte vai morrer. Que coisa, não? Trocadilho? Até a morte vai ser lançada dentro do lago de fogo e enxofre. Então Jesus, ele diz, temam aquele que pode fazer perecer no inferno, que é Deus. Não temam aquele que pode ferir o corpo, que é o homem. Então a besta aqui do mar, da terra, que é a segunda besta, ela tem poder para ferir o meu corpo, o seu corpo, mas ela não tem poder para me jogar no inferno. Pelo contrário, essa besta vai ser jogada no inferno também. Olha só, será que eu acho esse texto aqui? Eu li hoje, gente, não é possível, não. Deixa eu, vou baixar esse texto. É Apocalipse... Fala que eles foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Acho que é Apocalipse 19. Isso aí. Olha só. Apocalipse 19, verso 20. Mas a besta foi aprisionada. A besta, a que tomou a cabeçada, a ferida de morte. E com ela o falso profeta, que é a segunda besta, que é o que faz curas e milagres. Seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Ou seja, antes do milênio eles vão ser destruídos e acabou. Depois do milênio os ímpios vão ser ressuscitados, Satanás vai tentar, mas não vai ter mais sistema religioso, porque eles já estão no lago de fogo e enxofre. Ok, queridos? Então, olha só. Os dois foram lançados vivos dentro do fogo, do lago de fogo que arde com enxofre. E os restantes foram mortos com espada que saía da boca daquele que estava montado a cavalo. Então, eles foram destruídos aqui na terra ainda, não depois do milênio, e o resto morreu. O resto vai ressuscitar no milênio, mas a besta e o falso profeta não vão ressuscitar mais, vão continuar mortinhos da silva. Então, no final de tudo, ainda vai a morte para o inferno. Vai jogar, e o além também, está aqui, ó. Então, a morte e o inferno, verso 14. É o 20 do capítulo 19 e o 14 do capítulo 20. Não sei se te embolou aí. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte. Ok, queridos? Não sei se ficou alguma dúvida, mas eu vou estar terminando aqui. Eu vou ler mais alguma coisa só do capítulo 17, porque eu entendo que
esse apanhado que eu falei acaba falando da besta, do decreto. Por quê? Por que decreto, pastor? Porque, queridos, na hora que essa voz prega, olha, não receba essa marca. Se você receber essa marca, você vai ser destruído. Não aceite isso. Então, diz verso 12, aqui está a perseverança dos santos. Mais uma vez, ó, perseverança. Aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Irmãos, precisamos guardar os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus estão em Êxodo 20. Não tem outros. Tá? Então, quando o jovem rico perguntou, mestre, como é que eu faço para a vida eterna? Jesus disse o quê? Guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. Jesus em nenhum momento anulou os mandamentos. Jesus diz, não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim abolir. Eu vim cumprir. Ah, não, foi Paulo que disse que Deus aboliu na sua carne a maldição da lei. Sim, ele aboliu a maldição da lei. A condenação da lei. E qual era a condenação da lei? O salário do pecado é a morte. Você é pecador, meu irmão? Porque eu sou pecador, então é a morte. Lógico que eu estou falando pecador, não no sentido que eu estou aqui pecando, fazendo coisas à vontade, sem pedir perdão, sem arrependimento. Não. Nós estamos infectados com o pecado. Mesmo que a gente vença hoje, a gente tem que lutar para vencer amanhã de novo. E assim vai. E tem uma batalha aqui, ó, para a gente não cair. E a gente luta, ora, pede força a Deus. Pede ou não pede? Pede, pô. Eu peço. Eu não sou hipócrita, mas tem que pedir, lutar. Senhor, me ajuda a não cair. Me dê força, Senhor. Então, nessa hora, queridos, o salário do pecado é a morte, mas Cristo morreu na lei para anular esta morte. Por isso ele tem as chaves da morte. Por isso que ele enfrentou a morte. E agora, com ele sendo o dono da morte, tendo as chaves da morte, ele vai destruir um dia a morte, ele pode me ressuscitar se eu morrer. Ele pode me dar a vida eterna se eu aceitá-lo. E aceitar você, e você também. Ele pode te ressuscitar se você morrer, e ele pode te dar a vida eterna se você crer nele. Porque ele veio para cá e nos resgatou. Nos tirou da maldição da lei, da letra da lei. Porque a lei, ela veio como um aio para Cristo. A lei aponta para Cristo. A lei de Deus, os 10 mandamentos, não me salva, queridos. Ela só me diz regra. Regra salva quem, queridos? Regra não salva ninguém, meu amigo. Você tem que obedecer às regras para você não ser preso. Você tem que obedecer às leis de trânsito para você não ser multado. Você tem que obedecer às leis civis para você, na polícia, não vir atrás de você. Você só obedece lei para você não se dar mal. Mas em nenhum momento a lei te salva. Agora, Cristo, ele enfrentou tudo isso, não pecou, e pelo sacrifício dele nós podemos ter salvação. Então, o que diremos, pois? É lei pecado? Como Paulo fala, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Porque a lei só me diz, filho, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Mas a lei não me salva. Quem me salva é Cristo. Eu preciso da lei para saber o que é certo e o que é errado. Eu preciso de Cristo para eu não ser destruído. Porque, queridos, o salário do pecado é a morte. Cristo veio me dar o antídoto contra o pecado. Agora, se porque ele me deu o antídoto contra o pecado, eu não quero saber mais da lei, nem aí, Cristo morreu por mim mesmo, eu vou fazer e acontecer, eu estou salvo pela graça. Uma vez salvo, salvo para sempre. Jesus já disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Senhor, expulsamos demônios em teu nome. Senhor, fizemos isso. E ali no original é cura mesmo, é expulsar mesmo, não é falso milagre não. No original ali eu fiz, Senhor. O que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não vos conheço. Se a gente diz que mudou, queridos, a gente mudou, irmão.
Continua sendo pecador, não estou pregando santidade aqui, mas é diferente. Essa semana eu estava lendo um texto, era onde? Pedro. Olha só o que diz Pedro, e eu já vou para a parte final aqui, das pragas. Acabei não lendo nada do livro, mas eu estou lendo só da Bíblia. Mas tá bom. O profeta não guia para a Bíblia? Então a gente tem que se virar com a Bíblia. Olha só. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 5. Olha o que Pedro diz. Porém, eu preciso ler esse texto. Por isso mesmo, vos reunindo toda a diligência, sabe? Associai a vossa fé à virtude. A virtude, o conhecimento. O conhecimento, domínio próprio. A palavra domínio próprio é dominar mesmo. Dominar as paixões e os desejos proibidos. Está no original. Principalmente com relação a pecados sexuais. Não é necessariamente só isso. Domínio próprio é sobre tudo, mas em especial isso, porque essa é a tentação mais forte que Satanás coloca na raça humana. É o ato sexual. Então, é domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade, o amor. Verso 8, porque estas coisas existindo em vós, e vos aumentando, faz com que não sejais inativos, nem infrutíferos, na verdade, estéreos, no pleno conhecimento do nosso Senhor. Ou seja, tem muito crente que é estéril no conhecimento do nosso Senhor. Por quê? Porque só tem fé. Tem fé, mas não tem virtude, não tem perseverança, não tem domínio próprio, não tem nada, não tem amor. Tem fé. Fé da boca para fora. Eu estou falando assim para não falar outra coisa, mas tem fé da boca para fora, não tem mais nada. Não tem virtude, não tem perseverança, não tem domínio próprio, não tem... Oh, meu pai. Então vamos lá, vamos continuar aqui, né? Então, olha só. Porque essas coisas existindo em vós e aumentando, porque não é só existir, tem que aumentar. Ou seja, você tem que diligentemente todo dia crescer. Faz com que não sejais inativos, nem infrutuosos, ou seja, estéreis, no pleno conhecimento do nosso Senhor. Então o conhecimento vai crescendo do nosso Senhor. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Note que o conselho de Laodiceia é, filho, compra colírio, lava os seus olhos com colírio, porque você está cego, pobre, cego e nu. Pois aquele a quem não tem essas coisas, ou seja, virtude, conhecimento, domínio próprio, fraternidade, piedade, amor, é cego, vendo o sol que está perto. Essa expressão ver sol que está perto é literalmente ver turvo, ver vago. Sabe? É ver assim, ó. Aí você vê assim, bem de longe alguma coisa. É esse o sentido. Ver vagamente o que está perto. Ou seja, esses que dizem que só tem fé, só vive fazendo coisa errada, só vive se metendo em confusão, você vai falar alguma coisa também, tudo reclama, tudo briga, reclama com Deus, e não sei mais o quê, o pastor pede uma coisa, eu não vou devolver dízimo, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, quero ver, é porque isso, é porque aquilo e aquilo outro, e diz assim, vai pedir dízimo, a igreja não tem que pagar contas? Tem ou não tem? Tem. O dízimo não é do Senhor? O que eu vou fazer? Não tem igreja, então eu não vou devolver, eu vou guardar em casa. Tá bom, guarde. Para fazer o quê? Com o dinheiro em casa, que não é seu e nem meu. Entende? Mas aqui eu continuo dizendo o seguinte, vendo só o que está perto, esquecido, se esqueceu da purificação dos seus pecados, ou seja, a pessoa que só tem fé, mais nada. Eu tenho fé. Minha fé move nada, não move nem a pessoa para a igreja, quanto mais mover montanha. Mas aqui, a purificação dos pecados, ela se esquece até da purificação dos seus pecados, ou seja, se esquece de como era a sua vida, e de como Deus lhe perdoou. Porque, queridos, todos nós temos falhas.
E mesmo hoje eu não andando nas falhas que eu cometi no passado, eu sei o que eu fiz. Eu sei. Eu não faço mais. Tem anos. E eu tenho décadas em algumas coisas. Mas eu me lembro do que eu fiz. Não sai daqui. Ó, não sai daqui. Sai da sua mente, mas não sai mesmo, só se você tiver amnésia. Então, queridos, é isso que Pedro está dizendo. Pedro não está pregando santidade. Santo, ninguém toca em mim, eu tenho auréola. Não. Mas ele está falando que a pessoa que não busca, não exerce, não tem e tal, é cego. Não enxerga nada direito, tudo turvo. Se esqueceu até da sua própria purificação dos pecados. Se esqueceu até de quem era. E aí ele diz, olha, por isso, irmãos, verso 10, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. O Senhor não te elegeu? O Senhor não te escolheu para ser filho do rei? Haja como filho do rei. Portanto, procedendo assim, não tropeceis em tempo algum. No original é não tropeçar em tempo algum. Rapaz, quando eu li isso, eu falei, nhê, tá difícil, rapaz? Que é isso? Que texto é esse? Eu vou ler de novo. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Eu fui lá no original, não tropeçar. Mas como não tropeçar? Eu sou pecador? Como é que eu não vou tropeçar? Não, se você buscar cada vez mais, você quer ver uma coisa? Depois, eu fiz a cirurgia bariátrica. Eu tomava refrigerante. Eu não tenho nada contra refrigerante. Mas a gente sabe que refrigerante faz mal à saúde. Tem muito açúcar e outras coisas. Mas eu tomava. Não digo que isso é pecado. Mas quando eu fui fazer a cirurgia, o médico me passou, a nutricionista me passou uma dieta que eu tinha que fazer uma desintoxicação e para cortar o estômago, grampear o estômago, fazer um bando de coisa. Desde que eu fiz a cirurgia, nunca mais eu tomei. Nunca mais eu tenho amigos, os amigos tomam. Eu não tomo. Não tomo. No início, sentia um pouco de vontade, sentia o cheiro. Hoje eu não tomo, não sinto. Se não tem, eu como no seco. Mas eu bebo outra coisa. Não tem para beber, não bebo. Mas refrigerante eu não bebo. Entre aspas, eu venci. Vou bater no peito e dizer eu sou bom? Não. Porque no dia que eu quiser pegar e botar de novo, meu amigo, a luta para vencer novamente, eu já consegui dominar aquilo ali. Mas se eu achar que eu posso depois beber de novo, aí eu bebo lá um Guaraná, que é o que eu mais gostava. Guaraná, eu vou até dizer qual que eu mais gostava, Guaraná Antártica. Coca-Cola também eu bebia bastante, mas o que eu mais gostava era Guaraná Antártica. E aí? Depois que eu voltar a beber, meu irmão, o que eu vou fazer de novo? Se eu tô há 5 anos sem tomar nada, e daí? Mas no dia que você tomar de novo, eu caio. E vai começar de novo. Então traga isso pro pecado. Você conseguiu vencer? Venceu. Você tem que continuar mantendo, ó, lá embaixo, lá no pé, pisando. Não, isso não. Vai vir na mente, não, tá vencido. Não pode deixar, não pode deixar, não pode deixar. Aí não, hoje as pessoas venceram o pecado, aí pegam. É como se eu pegasse o refrigerante e ficasse assim, com um copinho de um lado e um copinho de outro. Deixa eu sentir o cheirinho da Coca-Cola. Vocês sabiam que eu sinto o cheiro da Coca-Cola, queridos? Isso não me impacta, não. Mas quando a pessoa abre o gás, quando eu vejo um amigo meu abrindo o gás, eu sinto o cheiro. Mas aquilo não mais me desperta a vontade de beber. Mas eu sinto. Mas imagina, abra aqui, ó. Eu só posso respirar. Eu não posso beber. Eu tô brincando ou não tô brincando? Uma hora vai acontecer o quê? Deixa eu só um golinho, por favor, eu não vou engordar. Já tem 5 anos, eu tô mantendo isso. Não, irmão, ó, domínio próprio.
Então, queridos, é isso que eu quero dizer. Quando Pedro está falando de não tropeçar, se tropeçar, João já diz, nós temos um advogado. Temos um advogado. Mas sabe, querido, uma coisa é escorregou e tropeçou. Outra coisa é viver no chão. Outra coisa é viver no chão. Crente, servo de Deus, não vive no chão. Serva do Senhor não vive no chão. Me perdoe. Crente e crenta. Não existe essa palavra, mas deixa eu dizer. Crento e crenta. Pronto. Homem ou mulher do Senhor que vive no chão, vive caindo, não leva a mal, não. Ou muda de vida, ou não vai. Não vai. Não vai para o céu. Então eu termino aqui, ó. Pois desta maneira, verso 11, porque não é para tropeçar em tempo algum. Filhinho, escreva essas coisas para que não tropeceis. Não é para tropeçar, mas se vocês tropeçarem, não é para tropeçar em tempo algum, mas se caírem, Deus não vira o rosto. Eu sei que se eu tomar, os meus amigos brincam. E aí, toma aí um pouquinho, pastor. Não, não toma. Não, a gente não conta para a esposa. Não, mas eu não estou tomando porque minha esposa me proibiu. Eu não tomo porque eu não quero tomar mais. Consegui largar. Para que eu vou voltar? Respeito quem toma. Agora, o que eu estou falando aqui é a mesma coisa. Não é para tropeçar, mas tropeçou, temos um advogado. Mas não é para viver no chão, jogado. Não tem gente que vive no chão, o tempo todo no chão, e usa graça. Que graça é essa? Deus misericórdia. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Queridos, é desta maneira que vai ser suprida a nossa entrada nos céus. Porque eu sei quem eu fui. Eu sei dos erros que eu cometi. Mas confiando em Cristo, buscando em Cristo, Ele vai suprir esses erros lá do passado. É Ele que vai apagar esses erros no dia do juízo. E é por isso que Pedro está dizendo que o Senhor pode nos levar para o céu. Vai vir as pragas. Eu já li sobre isso de manhã. Se prepare. As 4 primeiras pragas, eu ia falar apontar as 7, mas as 4 primeiras pragas são dos fenômenos naturais. A 5ª, a 6ª e a 7ª a gente entende que são as partes espirituais. Queridos, leia com carinho. Eu preferi gastar mais tempo nessa coisa para explicar isso. Vou fazer oração, já está dando 1 hora de mensagem e eu acredito que essa mensagem vai alcançar o seu coração. Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, estamos terminando aqui. Pai, logo logo estarei postando este vídeo, que as pessoas possam ouvir essa mensagem. Mais uma vez, Senhor, eu não prego santidade. Mas o verdadeiro servo e serva do Senhor vai batalhar para buscar conhecimento, para buscar virtude, agregar a virtude ao conhecimento a perseverança a piedade à fraternidade, e a fraternidade ao amor ágape, que é aquele amor que se entrega para o outro. Pai, nos ajude, Senhor. Se escorregarmos, se cairmos, se fracassarmos, a gente sabe que o Senhor não vira o rosto para nós, mas nos ajude a humildemente buscar o perdão do Senhor. Mas, Pai, nos prepare para estes últimos tempos, em que vai ser imposto um decreto, em que vai ser imposto alguma coisa que vai nos obrigar a adorar uma besta, a uma imagem falsa, uma imagem que o inimigo ressuscitou, mas ele não tem poder para ressuscitar. Por isso, Senhor, nos ajude a adorar a Ti. E que esta mensagem seja para os nossos irmãos da igreja, seja para os nossos irmãos no Senhor, que tenham a paz do Senhor,
os nossos irmãos evangélicos, irmãos católicos, que todos eles que ouvirem essa mensagem possam entender que há um Deus no céu que se compadece de nós. E o verdadeiro crente, independente da sua religião, sabe de uma coisa, Senhor: o Senhor não nos obriga a nada. O Senhor nos dá liberdade. Senhor, nos ajude a usarmos essa liberdade para o teu bem. Abençoa-nos, nos dê tua paz, em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma boa noite a todos, tá? Amanhã de manhã nós vamos estar falando as 7 pragas e os justos, mas a mesma coisa, nós vamos filmar, nós vamos estar postando, tá bom? Vai ter momentos, na sexta-feira, aí sim à noite nós vamos fazer uma live ao vivo, mas aí a gente vai estar mais gravando e postando, porque aí a gente sabe que não vai ter nenhuma travada e a mensagem vai. Um abraço, fique com Deus, qualquer coisa, depois no vídeo você coloque aí a sua pergunta e aí a gente vai responder na medida do possível. Sabendo, a gente responde, tá bom? Deus abençoe e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco.